Alô. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declara aberta a sessão. Sua Excelência, o nobre vereador Adilson Pires, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da 39ª Sessão Extraordinária em 8 de julho de 2004. Presidência do senhor vereador Sami Jorge, presidente, Lilian Sá, segunda vice-presidente, Eliomar Coelho e Guaraná, ambos a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Leila do Flamengo, Rodrigo Bedlin, Sami Jorge, Adilson Pires, Jorge Babu, Rosa Fernandes, Fernando Guzmão, Argemiro Pimentel, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Índio da Costa, Cláudio Cavalcante, Romualdo Boaventura, Carlos Bolsonaro, Rubens Andrade e Eliomar Coelho, 16. Assume a presidência o senhor vereador Sami Jorge, presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Patrícia Amorim. Encerra essa sessão às 18h40. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. Passa-se ao grande expediente. Não há orador inscrito. A palavra está franqueada. Não havendo quem dela queira fazer uso, com o tempo franqueado, usará da palavra o nobre vereador Pedro Porfírio. Oh, que bom te ver inteirão assim, rapaz. O Fredinho tá pegando filme lá em Campo Grande. Você já viu? Passou lá? Não. É. Monteiro. É. Você tá bom de uma vez? Ficou bom de uma vez? Ou não, mas tá dando. Tá com um aspecto ótimo. Quem te viu? Só Deus mesmo. Senhor presidente, vereador Sami Jorge, vereadora Leila do Flamengo, vereadora Rosa Fernandes, vereadora Lucinha, vereador Jorge Babu, vereador Fernando Guzmão, vereador Wilson Leite Passos, vereador Rubens Andrade, que estava aqui até há pouco, vereador Argemiro Pimentel, senhoras e senhores vereadores, nós temos um desafio. O desafio é cumprir a nossa, vereador Adilson Pires, que está aqui, cumprir a nossa tarefa de legisladores, fiscais do Poder Executivo, representantes junto a esta casa das nossas comunidades, das nossas bases eleitorais, e ao mesmo tempo estar presente nos lugares em que nós vamos pedir o nosso voto para continuar no exercício do mandato, em que nós nos submeteremos ao julgamento da população, em que o nosso mandato será levado ao verdadeiro veredito, o veredito das urnas. Nós estamos precisando realmente, senhor presidente, definir como serão os trabalhos desta casa nos próximos 60 dias. É uma coisa que tem que ser transparente, tranquila, segura e que, com certeza, faz parte da nossa realidade política. Eu e o vereador Eliomar Coelho assinamos um projeto conjunto, um substitutivo conjunto, sobre a redução do recesso de 90 para 45 dias. Acho que uma das matérias importantes que nós poderíamos votar aqui seria isso, a redução do recesso. Porque com isso nós estaremos já sinalizando para a compensação que nós devemos pelos dias que nós não tivermos sessões aqui. Agora, o vereador Fernando Guzmão, o vereador Argemiro Pimentel, estavam refletindo, o vereador Argemiro Pimentel particularmente ainda está se recuperando de um acidente grave que sofreu, sobre
as responsabilidades do conjunto de 42 vereadores. São responsabilidades iguais. Ninguém vai carregar a Câmara nas costas para que outros vereadores apareçam aqui para assinar o livro depois da sessão. Ou nós adotamos um critério conjunto sobre as sessões, ou então, na hora que acabar a sessão, tem que fechar o livro. Tem que fechar o livro, porque eu não vou aceitar. Nós já estamos passando por muita pressão da mídia, não vou aceitar, vir trabalhar, vir cumprir o meu mandato. Agora mesmo, às 3 horas da tarde, existe um corpo a corpo do candidato majoritário do meu partido, Nilo Batista, em Copacabana. Eu deveria estar com ele, se a sessão cair, se não houver sessão, e eu estou aqui. E, com certeza, acho que esse procedimento tem que refletir o conjunto. Inclusive, eu acho que eu estou no 3º mandato, em outras épocas, se tirou aquele dia da semana do esforço concentrado, no qual nós votamos tudo que está previsto e mais sessão extraordinária para projetos de vereadores. Eu, pessoalmente, também gostaria de colocar em pauta o Código de Ética, aliás, a partir do projeto do vereador Gerson Berger, para que nós trabalhemos a partir do projeto do vereador Gerson Berger, do Código de Ética, e nós podíamos trabalhar dentro do esforço concentrado definido. Eu sugiro, inclusive, que seja na quinta-feira, que é o dia que nós temos acesso à TV Câmara. Temos acesso à transmissão direta dos programas. Se não houver esse acordo, eu estarei aqui trabalhando também. Estarei aqui todos os dias de sessões, de terça a sexta-feira. Mas eu me sentirei traído, me sentirei usado, me sentirei vilipendiado se não tiverem outros vereadores. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma audiência às 2 horas da tarde com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, porque a nossa lei 3123 ainda depende do pronunciamento do Supremo sobre um embargo de declaração que o prefeito encaminhou através da Procuradoria ao Supremo. E eu vou lá aos demais ministros para ver se a gente consegue, porque a gente já conseguiu abrir um canal de negociação com o prefeito. O prefeito já atendeu a parte das nossas reivindicações, que inclui o desbloqueio das autonomias de 406 taxistas. Isso a SMTU já procedeu. Agora já está sendo feito o processo. Hoje mesmo os jornais estão publicando uma matéria com o taxista José Maria de Souza, de 71 anos de idade, que, como taxista, estava bloqueado, chegou até a ser preso por trabalhar sem um selo de vistoria, porque no Brasil se prende a quem trabalha. E esse procedimento, o prefeito honrou com a palavra, no encontro que teve comigo e alguns taxistas no dia 14 de julho, não só honrou, como fez com que a máquina honrasse, porque ainda há entre o prefeito e a realidade, no entorno do prefeito mesmo, algumas pessoas que não querem o fim da escravidão, que querem, de todas as formas, impedir a conquista da carta de alforria dos taxistas, porque até tem compromisso com as máfias e com as empresas, que são a mesma coisa, na verdade. E então, nesse caso, nós tivemos grandes avanços e grandes ganhos, através do contato direto com o prefeito César Maia,
que tem tido atualmente um diálogo sistemático, um diálogo permanente comigo através da linguagem que ele melhor usa, que é a internet, mas ele não deixa sem resposta em nenhuma das minhas ponderações a respeito da questão. Então nós temos isso, é bom comunicar esta casa, mas sobretudo, senhor presidente, nós precisamos nos agigantarmos. Nós vamos ser uma casa de 50 vereadores, cobrada mesmo, até certo ponto em excesso, cobrada pelo que faz e pelo que não faz, e nós precisamos nos comportar à altura de uma realidade política na qual nós seremos julgados exatamente daqui a 60 dias. É o apelo que eu faço ao presidente Sami Jorge, aos líderes das grandes bancadas e aos vereadores em geral. Temos que ter um entendimento, porque senão a gente vai ter uma injustiça. Algumas pessoas todo dia aqui e outros trabalhando seus votos nas suas áreas. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo quem dela queira fazer uso, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas e 40 minutos. A palavra fica franqueada. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Mário Del Rey. Aqui é a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao Procurador-Geral do Estado, Francesco Conte. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador... esse aqui... Não é projeto, não. Requerimento. Não, está lendo só o requerimento. Requerimento de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 20 de setembro de 2004, 14 horas. Solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto, engenheiro Roberto Delamare França. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Alberto Salles, requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Murilo André Killing Cadorna Pereira, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Babu, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor Jaime Jair de Ogum Faislon. Jair de Ogum. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao jornalista e escritor Rui Castro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, Sociedade Israelita de Ensino e Cultura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante. Requer mesa diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, o doutor Alain Lochardo, delegado de polícia. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante.
Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 13/9, 14 horas, para a solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto, doutor Alain Lucharno. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 13 de setembro de 2004, 9 às 12. Para a realização de solenidade de entrega do título de cidadão benemérito no município do Rio de Janeiro, doutora Rosa Célia Pimentel Barbosa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de autoria do senhor vereador Jeromim. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao escritor senhor Manuel Carlos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor professor Sérgio José dos Santos Peixoto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Guaraná. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 13 de agosto de 2004, 18h30, para a realização de solenidade para a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, deputado estadual Otávio Santos Silva Leite. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de autoria do senhor vereador Pedro Porfírio. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 20 de agosto de 2004, às 18h30, para a realização da solenidade, entrega do título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao ministro Marco Aurélio Mendes de Mello. E também, cidadão honorário, ao desembargador José Lisboa da Gama Malcher. E entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao procurador Sérgio Antônio Ferrari Filho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao general de brigada Jorge Armando de Almeida Ribeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a enfermeira Maria Helena Carneiro de Carvalho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência, discussão única em votação. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1434-A, 2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ou auxílio à instituição Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A matéria está em votação. Está em votação. Veto total oposto pelo Executivo. Presentes 10 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem dar continuidade aos trabalhos. Presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje às 18h30 haverá solenidade em homenagem ao diplomata Sérgio Vieira de Mello. Requerimento do senhor vereador Adilson Pires. E que amanhã, 10 horas, a requerimento do vereador professor Washington, haverá solenidade para entrega do título de cidadão benemérito no município do Rio de Janeiro, doutor Walter de Araújo Zin.
Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no Diário desta Casa. Está encerrada a sessão.